Nesta aula eu ensino sobre o uso de compreensão de lista em Python. Além da criação de lista padrão, as compreensões de lista também podem ser empregadas para mapeamento e filtragem. Além disso, as compreensões de lista são mais fáceis de ler e entender em comparação com os loops. Os loops exigem que você se concentre em como a lista é criada. Você deve criar manualmente uma lista vazia, percorrer os elementos e adicionar cada um deles ao final da lista. Com a compreensão de lista em Python, você pode se concentrar no que deseja incluir na lista e confiar que o Python cuidará de como a construção da lista ocorre. Venha conferir esta aula. Para que você compreenda tudo que eu estou falando nesta aula, eu recomendo que assista primeiro as aulas que eu preparei sobre o uso de listas em Python e sobre a aplicação de loops em Python. Os links para estes vídeos estão aqui nas tags. Bom, vamos começar com um exemplo onde a gente não utiliza compreensão de lista, tá? Eu vou primeiro criar uma lista vazia e vou criar um loop que vai de 0 a 9, o contador. Então, para cada iteração, eu vou fazer com que um elemento novo seja adicionado ao final desta lista, através da função append. Então, lista append. E quem eu vou adicionar? Eu vou adicionar o valor do contador elevado ao quadrado. Eu rodei aqui e aí a gente vai agora visualizar o resultado desta lista. Bom, como eu faço isso? Utilizando agora a compreensão de lista, ou seja, numa única linha. Então, se a gente olhar aqui a sintaxe, né, eu preciso escrever expr for item in lista. Então, aqui na expressão, eu vou colocar exatamente o elemento que eu quero adicionar nesta lista. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um lista 2. Eu vou utilizar o colchetes, né? Pois eu vou fazer a utilização de compreensão de lista. E aqui eu vou escrever a expressão. A minha expressão é i elevado ao quadrado. I ao quadrado for i in range 10. In range 10. Lista 2. Bom, perfeito. Aqui a gente não consegue ver ainda a diferença no tempo computacional entre utilizar aqui o for e utilizar a compreensão de lista. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou aumentar aqui para 10 milhões e vou rodar. Bom, se a gente olhar aqui no tempo de execução, né, utilizando o for convencional, ele demorou o meu computador 5,88 segundos. Já utilizando a compreensão de listas, utilizou 4 segundos. Então, quanto mais eu aumentar aqui este loop, né, maior vai ficar essa diferença entre o uso de compreensão de listas e a utilização aqui do loop convencional. Se você quiser saber também como eu consigo ter esse tempo aqui marcado no meu Jupyter Notebook, assista o vídeo, né, que eu fiz sobre adição de extensão em Python. E esse item, na verdade, é o item time aqui. Execute time. Então, basta você ativar que aí toda célula vai aparecer esse tempo aqui de execução, tá bom? Bom, e se quisermos agora utilizar compreensão de lista utilizando o if, utilizando o condicional, como é que fica, então, a sintaxe de compreensão de lista? Então, a gente mantém a sintaxe básica, porém, a gente acrescenta aqui a condicional if
condição. Então, o item só vai ser adicionado, né, na sua nova lista caso a condição seja verdadeira, seja respeitada. Vamos, então, ver um exemplo na prática. Vamos retirar todos os elementos ímpares de um conjunto de dados. Então, vamos lá. Se eu tenho um conjunto de dados que vai de 0 até 20 e eu quero simplesmente só obter os números pares deste conjunto, como é que eu faço, né? Então, eu vou escrever aqui resultado. Esse vai ser um processo de filtragem. Então, lembrando que sempre que utilizamos compreensão de lista, a gente coloca o colchetes. Então, vou colocar aqui none, for none, in range 20. Então, a expressão, né? Você devolve o valor do próprio iterador, que é o número, for, número variando, né, de 0 a 19, caso o resto da divisão desse número for igual a 0, ou seja, se este número for par. Então, eu executei aqui e vamos ver o resultado. Então, ele fez a filtragem aqui e só nos forneceu os valores pares deste conjunto de dados. Temos um outro exemplo. Se a gente tem uma frase e queremos extrair somente as vogais desta frase, como é que a gente faz? Bom, se você quiser tentar, pause este vídeo e tente fazer sozinho, para depois você ver, comparar a sua solução com a minha. Então, vamos lá. Eu vou criar uma frase aqui, qualquer, tá? O foguete retornou de Marte. Vou botar com O maiúsculo. Então, esta é a nossa frase, tá? Então, eu vou só extrair as vogais que estão armazenadas aqui nesta frase. Então, I, for I, in frase. Na verdade, agora eu não tenho mais in range 20. Eu tenho in frase. If, I, in, e aqui eu escrevo as vogais. A, E, I, O, U. Então, quem são as vogais deste conjunto? Então, ele pega aqui na ordem que apareceu, né? O O, o U. Assim, ele não pegou aqui a maiúscula. Se a gente quiser pegar a maiúscula, a gente pega assim, I, O, U. Aí ele filtra todas as vogais, independente de serem maiúsculas ou minúsculas. Então, ele vai pegar a primeira, a segunda, o E, tá certinho. Agora, se quisermos utilizar compreensão de listas, utilizando mais de uma condicional, como é que a gente faz, né? Então, na verdade, a gente repete a sintaxe com uma condicional e adiciona a segunda condicional aqui. Então, o que quer dizer? Na verdade, a resposta, né, para o seu problema, ela só vai ser emitida caso as duas condicionais sejam verdadeiras. Então, por exemplo, se vocês querem descobrir quais são os múltiplos comuns de 5 e 7 dentro de um conjunto de dados, sei lá, de 0 a 500, como é que a gente descobre isso, né? Então, eu venho aqui e coloco o resultado, vai ser igual, abre colchetes, num for num. Então, ele vai me dar como resposta um número, né? Que ele vai precisar percorrer o range de 500 e ele vai ser impresso nessa nova lista, né? Ser adicionado nessa nova lista, caso a divisão desse número por 5, o resto da divisão do número por 5 seja igual a 0 e o resto da divisão deste número por 7 também seja igual a 0. Então, ele só vai fornecer os números nos quais essas duas condições aqui são satisfeitas. Vou rodar. Então, quem é o nosso resultado? Prontinho. Então, aqui estão todos os múltiplos, né, de 5 e 7, os múltiplos comuns.
Agora, se a gente quiser utilizar também o else dentro da nossa compreensão de lista, né? Como é que fica a sintaxe deste problema? Então, ele vai ficar assim: resultado if, expressão else, resultado else, for item in lista, que significa o quê? Para cada item da lista, aplique o resultado if se a expressão expr for verdadeira. Caso contrário, aplique o resultado else. É exatamente isso que significa essa sintaxe aqui. Então, por exemplo, vamos aplicar essa compreensão de listas com if e else na prática. Queremos criar uma lista que contenha o número 1 quando determinado número for múltiplo de 5 e 0 quando este número não for, caso contrário, né? Então, vamos lá. Resultado vai ser igual. Então, eu vou imprimir o valor 1. Caso esse número, if não, o resto da divisão desse número por 5 for igual a 0, else. Então, qual é a resposta? Resultado else, né? O resultado else vai ser 0. E agora eu tenho que iterar esse número, né? Então, for num in range, por exemplo, 20. Então, quem é o nosso resultado? Então, ele veio aqui e imprimiu. Tá? Então, a gente poderia também, ao invés de imprimir um valor 1, aqui a gente poderia imprimir, por exemplo, o próprio número, né? Então, neste caso, seria imprimir não, se ele for divisível por 5, e 0, caso ele não seja, né? Então, aqui ele imprimiu dentro do range de 0 a 20, ele identificou os valores 5, 10 e 15, que estão certos, porque o 20 aqui não é incluso, né? Lembrando que esse loop aqui vai de 0 a 19. E se olharmos aqui a sintaxe, né? O resultado if corresponde a num. If, a expressão aqui, que é a condição verdadeira, né? Vai ser o resto da divisão de 5, desse número tem que ser igual a 0. Else, o resultado else é o 0. For, num, in range, 20. Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula, tenham compreendido, né, o que é a compreensão de lista. Se você tiver ficado com alguma dúvida, escreva nos comentários que eu ficarei muito feliz em lhe ajudar. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Até o próximo vídeo.